Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso PC Pará 2021. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PCPA, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje, que diz assim: acerca dos conceitos de hardware e software, assinale a alternativa que apresenta um tipo de memória volátil. Letra A, RAM, letra B, ROM, letra C, flash, letra D, Optane e letra E, HDD magnético. Bem, pessoal, para dar essa resposta eu preciso mostrar para vocês uma memória muito importante que nós temos no computador, que é a chamada memória RAM, que eu mostro aí para vocês na forma de um módulo, de um pente de memória RAM que nós vamos conectar num computador. Essa memória RAM, ela tem esse nome vem de Random Access Memory, isto é, traduzindo para o português, é a memória de acesso aleatório. Essa é a tradução da sigla RAM, RAM. Mas a gente vai observar que a gente pega esses módulos de memória RAM, esses pentes, e a gente conecta lá nos slots da placa-mãe apropriados para receber esse tipo de memória. E por que ela é tão importante, essa memória RAM? Pessoal, porque ela é considerada tecnicamente a memória principal do computador. Ela, a memória RAM, vou repetir, é a memória principal do computador. Alguém me diria, mas por quê, professor? Porque ela é responsável por manter os dados que estão em processamento, os dados que estão sendo em execução naquele momento. Então, tudo que nós estamos nesse momento processando no computador tem que ficar armazenado nessa memória RAM, porque ela é a memória principal do computador. Outra característica interessantíssima da memória RAM é que ela é tecnicamente uma memória de leitura e escrita. Isto é, aceita tanto a leitura dos dados que lá estão armazenados, como também a gravação de novos dados armazenados nessa memória. Então, memória de leitura e escrita. E outra característica aí sim importante para a prova, para essa questão de prova, é que ela é uma memória volátil. Ser volátil indica que essa memória perde os dados na ausência de energia elétrica. Isto é, quando eu desligar o meu computador, todos os dados armazenados na memória RAM serão apagados. Vou repetir, isso indica então que ela é a memória volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica. Ela também é considerada em muitas questões de prova, aparece como sendo uma memória temporária. E está correto porque os dados só permanecem na memória RAM enquanto estão em processamento. E por ser volátil, os dados também são apagados quando o computador é desligado, por isso ela não é uma memória permanente, ela é uma memória temporária, armazenamento temporário de dados, perfeito? Capacidade usual de memória RAM é bem variada, mas podemos dizer que atualmente nos computadores modernos na casa dos gigabytes, como 1, 2, 4, 8, 16, 32 gigabytes, é bem comum essa capacidade de armazenamento na memória RAM dos computadores atuais, né? Vamos fazer um resumo então da nossa memória RAM. Primeiro, memória de acesso aleatório, que é a própria sigla, né? Random Access Memory. Ela é volátil, como eu disse, isso é a parte importante para a questão de prova, porque o conteúdo é apagado quando o computador é desligado. É uma memória de leitura e escrita, aceitando as duas situações, e é considerada a memória principal, justamente porque armazena os dados que estão em processamento. Outra dica importante é que a memória RAM é considerada hardware. Muita gente acha que por ser memória é software, mas não. A memória RAM é um dispositivo de hardware, é palpável, é uma memória física do computador. Agora sim, voltamos à questão que dizia acerca dos conceitos de hardware e software, assinale a alternativa que apresenta um tipo de memória volátil. Sem dúvida nenhuma, a resposta aí é a RAM, letra A de América. A ROM, que está na letra B, é a memória somente de leitura e ela não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. A memória flash, que é aquela que está no pendrive, no SSD ou no cartão de memória, também não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. A Optane é uma memória da Intel, que não é volátil, também não perde os dados na ausência de energia elétrica, e o HDD magnético é o disco rígido, pessoal. E o disco rígido também não perde os dados na ausência de energia elétrica, também não é volátil. Então a única dessas citadas aí que é volátil é a memória RAM da letra A de América. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PCPA 2020-2021, pode acessar o nosso site.
O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!